dos fatores principais para a prática do tiro ao prato é a condição climática no dia da prova. O desempenho do atirador depende muito de como está a temperatura no momento em que vai atirar. Além do bem-estar físico, é preciso que tudo ao seu redor esteja de acordo. A escolha da época das provas respeita muito a esse critério. Fatores como frio, vento, chuva, boa visibilidade podem comprometer resultados. Se o vento está muito forte, por exemplo, pode enganar o atleta, fazendo com que erre muitos tiros. As provas geralmente iniciam após as 9 da manhã e terminam até 1 hora antes do pôr do sol. Uma sessão de tiros pode, inclusive, ser interrompida durante o andamento da competição por causa de mudanças climáticas. Minuto do Tiro. Apoio Cultural. JR Automecânica, em Capivari de Baixo. Deixe seu carro em boas mãos. Serviço de injeção eletrônica, escapamento, mecânica em geral. Faça um orçamento sem compromisso. Plantão 24 horas. JR Automecânica, em Capivari de Baixo. Muito bem, estamos de volta com o Unisul TV Esporte para mais um bloco, terceiro bloco do programa de hoje. A gente começa falando sobre campeonatos estaduais. Nesse bloco, Campeonato Carioca. Ontem Vasco venceu, Fluminense venceu, Botafogo venceu. A turma toda conseguiu vitória e encaminhar a classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Agora a gente fica vendo quem vai ser primeiro e segundo de cada grupo. Vamos aos jogos desse fim de semana do Campeonato Carioca. É a 7ª rodada, é a última. Vai decidir um emparelhamento da Taça Guanabara. Quem é primeiro e quem é segundo. Todos os jogos no domingo, 5 da tarde tem Botafogo e Resende no Engenhão, mesmo horário para Vasco e Madureira em São Januário. Às 7h30 da noite tem Boa Vista e Flamengo e mesmo horário para Olaria e Fluminense. Essa é a rodada desse fim de semana, última rodada da Taça Guanabara, rodada que define quem vai ser primeiro e segundo de cada grupo. Cortar pra gente agora, vamos falar agora sobre a classificação do Campeonato Carioca, para o Matheus já comentar essa rodada. Praticamente todo mundo classificado, os 4 grandes até com certa facilidade, apesar de um tropeço ou outro, perder um clássico ou não, conseguiram a classificação. No grupo A, o Flamengo lidera com 16 pontos, segundo lugar o Fluminense com 15, são os dois que brigam, agora o Flamengo joga por uma vitória simples para conseguir o primeiro lugar. No grupo B, o Vasco, na verdade tem 18 pontos, né? O Vasco tem 18 pontos, o pessoal gosta de tirar pontos do Vasco aqui, botaram 6-0 o Botafogo. O Vasco tem 18 pontos, segundo lugar o Botafogo tem 15, terceiro Madureira 12, né? Só um milagre, né, para tirar o Botafogo dessa segunda vaga. O Vasco praticamente assegurou o primeiro lugar e aí fica aguardando só o emparelhamento dos jogos desse fim de semana para definir de Flamengo e Fluminense quem é primeiro e quem é segundo. Acho que não vai ter nenhuma dúvida de classificação dos 4. Não, o que pode acontecer ali é no grupo A, de repente trocar o Flamengo com o Fluminense, se o Flamengo tropeçar ali. Pelo menos o que parece tá para ser Flamengo e Botafogo e Fluminense e Vasco. Porque o grupo B está praticamente classificado, inclusive na ordem. Porque acontece, o Vasco tem 3 pontos de vantagem sobre o Botafogo, só que o Vasco tem saldo 12 e o Botafogo tem saldo 2. Se não me engano é isso, 12 e 2, mas é uma coisa assim, bastante, uma diferença altíssima. Então o Botafogo teria que ganhar de goleada, o Vasco perder de goleada, não tem como. E o Botafogo também praticamente garantido em cima do Madureira, porque como ganhou do Madureira ontem de goleada, passou a ter um saldo melhor que o do Madureira, né? Porque fez 3, melhorou o seu saldo em 3, o saldo do Madureira piorou em 3, o saldo do Botafogo hoje é 2, do Madureira é 0. Então só com o Botafogo perdendo o jogo dele, o Madureira ganhando o jogo dele e ainda assim descontando o saldo. Então provavelmente acho que vai dar isso aí. Flamengo em primeiro, Fluminense em segundo, Vasco em primeiro, Botafogo em segundo. E aí na semifinal, salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Falar do futebol agora, futebol local aqui, futebol profissional aqui da cidade. A polêmica envolvendo o Atlético Tubarão, a Cadesp e o estádio continua. Agora o tema se estendeu para a Prefeitura Municipal, que pretende em breve solucionar o caso Domingos Silveira Gonzalez. A posse do estádio Domingos Silveira Gonzalez está em meio a um processo jurídico. A CME, Secretaria de Esportes, prefeito Manuel Bertoncini e o jurídico da prefeitura estiveram reunidos nos últimos dias para decidir o futuro do estádio. De acordo com a secretária de Esportes, Alba Lígia, a prefeitura é a atual detentora dos direitos sobre o estádio, direitos esses concedidos pela União, até que o processo seja concluído, o que estima-se pode acontecer em aproximadamente 6 meses. Sobre a associação que ocupa atualmente o local, a Acadesf, a secretaria afirma que não há um acordo para que eles continuem ali. Uma notificação da Procuradoria da Justiça será emitida, estabelecendo um prazo de 30 dias para que a Acadesf deixe o local. De acordo com a secretária Alba Lígia, não há um rigor no cumprimento desta data, mas que o processo seria amigável para as duas partes.
A família que coordena a Cadesf está ciente das condições e a conversação de ambos segue pacífica. Nossa conversa com a Prefeitura está bem amigável, a gente só tem a agradecer ao pessoal da Prefeitura que está entendendo que a gente faz um trabalho voltado para as crianças, que dá oportunidade para eles, que se eu acho que a gente não tivesse aqui não estaria sendo feito. Segundo o Júnior, as intenções da Cadesf são de continuar na cidade e manter o trabalho que já vem sendo realizado com jovens atletas. A nossa intenção é essa. Agora vamos sentar, conversar, ver prazos, ver como é que vai ficar o negócio da Fundação Municipal de Esporte, que o provável presidente é o Alexandre Zabotti, também a gente já tem conversado. E estamos vendo, não pelo nosso lado, mas pelo lado das crianças, porque se a gente não está em Tubarão, a gente está em outra cidade, está sempre trabalhando. Há inclusive um planejamento de auxiliar a FME na continuidade do projeto. Sim, já demonstramos e acho que isso daí é que agora ainda está meio no limbo, né? Não é nem a dona Alba que pode responder, a dona Alba responde até certo ponto e o Alexandre Zabotti vai passar a responder. Então, ela não quer fechar nada que possa complicar depois a Fundação Municipal de Esportes. Acho que está certa, é por aí mesmo. Assim que o local for desocupado, os planos da Prefeitura são de usar a estrutura como sede da CME e Fundação Municipal de Esportes. Mesmo estando ocupado pela Prefeitura, nada impede que o local possa ser usado por qualquer clube de futebol, caso este esteja participando de algum campeonato. Como prova da continuidade do trabalho, a Cadesf está com inscrições abertas para uma escolinha de futebol gratuita, que tem início previsto para o dia 1º de março. Questão complicada, hein, Matheus? Situação complicada até porque, além de tudo que já foi falado, tem essa situação da Prefeitura, que a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo não tem maior interesse em gerir essa situação, porque existe a previsão de que assim que for iniciada a atividade parlamentar aqui, terminar o recesso da Câmara de Tubarão, porque um dia vai terminar esse recesso, a gente acha, depois do Carnaval deve ter sessão de novo, aí a questão da Fundação de Esporte deve sair e aí vai ser criada a fundação. Então a Secretaria está administrando isso interinamente e quando existe administração interina, não existe administração. Então, o próprio Ademir aí tem dito que tem conversado com o Alexandre Zabotti, que hoje oficialmente não tem nenhuma autoridade sobre o assunto, mas se sabe que ele vai ser o presidente da Fundação Municipal de Esporte, da Fundação Tubaronense de Esportes, que deixa o caso ainda mais complexo, porque nem a própria Prefeitura, tendo controle da situação, tem autonomia para resolver. Agora, você tem tudo aí mais ou menos apalavrado, tanto com a secretária Alba Lígia quanto com o Alexandre, que provavelmente será o presidente da Fundação. A Prefeitura parece estar encaminhando a situação para o lado de permitir a participação da Cadesf. Agora tem que ver como é que o Atlético Tubarão vai reagir a isso, porque o Atlético Tubarão não tem nenhum direito sobre o estádio, mas de uma forma ou de outra é quem estava utilizando a estrutura lá e quem conta com essa estrutura para jogar a segunda divisão agora em 2010. A gente vai ficar ligado no que anda acontecendo por aí nessa situação também e vamos trazer logo mais novidades sobre o assunto e a gente espera que se resolva o quanto antes essa questão. Hoje aqui na frente da Unisul TV a gente teve a visita de um ilustre visitante, aqui tivemos um ilustre visitante aqui na frente da Unisul TV, tivemos a visita do Margarida, ele conversou com a nossa equipe, se colhe uma entrevista com ele. Bom, primeiramente um beijo grande no coração dos tubaronenses, morrendo de saudade desse município, né? A gente vê a trabalho, viemos aí gravar um comercial para uma empresa e escolhemos Tubarão, a cidade luz de Santa Catarina, para fazer esse comercial. Você contasse um pouquinho dessa sua carreira diferenciada, de ser um árbitro diferente? Bom, é uma coisa que eu criei a partir de 1994. Tivemos uma trajetória ótima em Santa Catarina, estouramos a nível nacional em 2002. Hoje em dia, a gente não só é no Brasil, como são 17 países que a gente viaja por aí afora, levando a alegria da arbitragem brasileira, mas com muita dedicação. Exatamente. E o que você tem a falar mais para o pessoal aqui de Tubarão, da região? Bom, o que eu tenho a falar para vocês, meus queridos tubaronenses, é que eu estou tão tristinho por saber a situação do futebol profissional de Tubarão. É uma pena, gente. Tubarão ama futebol, Tubarão adora futebol. Tubarão não pode ficar sem um clube de futebol na primeira divisão do futebol catarinense. Ah, que saudades daqueles grandes jogos que eu apitava aqui em Tubarão. Nossa, tomara que volte rapidinho.
Figuraço, Margarida. E tá certo, tá fazendo o marketing dele aqui, passando aqui por Tubarão. Tá estourado nesse bloco, vamos pro intervalo. E a seguir a gente vai falar sobre o futsal da Seguridade Unisul. Campeonatos estaduais, vitória do Imbituba, mais uma. A gente já volta.